Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 13 de maio de 2022, teremos 7 palpites, com a predominância muito grande ali em jogos da segundona austríaca, Eredivisie, onde a gente vai ter o playoff de rebaixamento, e a La Liga 2. Uma sexta um pouco diferente, com a quantidade menor de jogos, mas ainda assim bons times em campo. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao primeiro jogo do dia. Primeiro jogo, BW Linz e Liefering. Jogo válido pela segundona austríaca, onde a gente tem o BW Linz em terceiro com 50 pontos e o Liefering ali em sexto com 43 pontos. Duas equipes bem na competição, mas que devem jogar por jogar, até porque a disputa ainda vai ficar entre Lustenau e o Feckwin. Mas ainda assim, eu acredito que deve ser um jogo para gols, até porque a segunda divisão da Áustria é uma liga muito, mas muito over. Até porque o BW Linz nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols, mas também tomou gols no mesmo jogo. Já a equipe do Liefering, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe marcou gols e tomou gols. São 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nesses últimos 5 gols, sempre marcando, sempre sofrendo gols. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos a presença do ambas marcam no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam, a odd está na casa de 1,56 e a gente está falando de duas equipes que sempre brigam ali na parte de cima da tabela. O BW Linz perdeu ali um pouco o contato com os dois líderes, até porque a equipe vem de uma derrota para o próprio Feckwin, que é um outro concorrente direto, e um empate para o Lustenau. São duas equipes que estão brigando pelo acesso e o BW Linz acabou que não conseguiu pontuar bem contra essas equipes, então acabou distanciando um pouco, mas ainda é uma equipe muito forte que faz e toma muitos gols, assim como o Liefering, que é um time do grupo da Red Bull e vem aqui na segundona trabalhando novos jogadores, e uma equipe que já tem 52 gols marcados e 39 sofridos. Os últimos jogos dessas equipes falam por si só e eu acredito que esse jogo não deve ser diferente. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bornbin e Vorwärts, outro jogo dessa segundona austríaca, onde a gente tem o Vorwärts em décimo com 31 pontos ali, ainda perigando ali, pouco mais ainda perigando com zona de rebaixamento, e o Bornbin ali em último com 22 pontos, ainda com chances de sair dessa zona do rebaixamento. Por ser um jogo muito importante para a equipe mandante, eu acredito que a necessidade de gols e a necessidade de fazer um bom placar faz com que o jogo se torne muito necessário a questão dos gols. Até porque a equipe mandante nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Vorwärts nos últimos 5 jogos, em 3 duelos, a equipe também teve 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,60 e a gente está falando de duas equipes aqui no meio baixo de tabela. O Vorwärts, caso vença, praticamente vai ficar bem longe aqui da questão de rebaixamento. Tem 34 gols marcados, mas já tomou 50 e vai pegar o Bornbin, que já tomou 67 gols na competição. É uma equipe teoricamente mais fraca, mas que precisa muito do resultado, vai jogar dentro de casa e não vem de uma sequência muito boa. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas uma vitória. Precisa muito vencer para continuar sonhando com a segunda divisão na próxima temporada, e para o Vorwärts, que está jogando muito mais solto, é jogar para pontuar, é jogar para fazer gols e mostrar serviço para o treinador. Por isso acredito que deve ser um jogo muito aberto, de muita trocação, e isso nos favorece o mercado de gols. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juniors e Kaffensberg, outro jogo dessa segundona austríaca, onde a gente tem o Kaffensberg em 13º com 28 pontos e o Juniors em 15º com 22 pontos. Duas equipes
que estão ali brigando contra a zona de rebaixamento. O Kapfensberg é o primeiro time fora dessa zona e o Júnior precisa muito vencer esse concorrente direto. É um jogo de 6 pontos, por isso necessidade de gols aqui é muito grande. Sem falar também que o Júnior nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Kapfensberg, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar dos jogos dessa equipe. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 confrontos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é inegavelmente outro, se não marcado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,55, é o nosso palpite para esse jogo lá na Áustria, porque a gente está falando de duas equipes na parte de baixo da tabela. Precisam muito vencer, precisam muito pontuar, principalmente o Júnior, que vem ali em penúltimo. Caso vença, diminui a diferença para o Kapfensberg para 3 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já para o Kapfensberg, caso vença, praticamente já derruba o rival, já se livra um pouco mais dessa zona incômoda. Então, um jogo de 6 pontos, tanto para a equipe mandante como para a equipe visitante. Jogo muito importante, que a necessidade de gols pode fazer bem presente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Horn e Lustenau, outro jogão dessa segundona austríaca, onde a gente tem o Lustenau em primeiro com 64 pontos, líder da competição, e o Horn em 12º com 28 pontos. Equipes em momentos bem opostos, né? Enquanto o Horn briga para fugir da zona do rebaixamento, o Lustenau briga para garantir o acesso e o título dessa temporada. Por isso, acredito que, tendo em vista o objetivo de ambas as equipes na competição, o mercado de gols também tem prevalência. Até porque o Horn nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Lustenau nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos a presença de 3 gols ou mais nas partidas. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,56, é o nosso palpite para esse jogo. Até porque a gente está falando de um Lustenau que vem de 5 jogos sem derrotas, são 4 vitórias e 1 empate. A equipe é atual líder, 63 gols marcados e apenas 25 sofridos. Caso perca ou empata, pode dar a liderança para o Facuin. Então a vitória é extremamente necessária para a equipe visitante. Então ela vai ter que se expor, vai ter que sair para o jogo e pode continuar tendo bons resultados, até porque tem o melhor ataque da competição disparado. E pega o Horn, que já tem mais gols sofridos do que gols marcados, briga contra a zona do rebaixamento e também precisa pontuar, também precisa vencer. Ou seja, jogo importante para ambas as equipes, principalmente para a equipe visitante, que está a poucos passos da primeira divisão. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Horn e Lustenau. Passando agora para o último jogo, lá nessa segundona austríaca, Pölten e Innsbruck, onde a gente tem aqui na classificação o Pölten em 8º com 39 pontos e o Innsbruck ali em 9º com 37 pontos. Equipes campanhas bem parecidas, diferença de 2 pontos, uma atrás da outra, e por isso, tendo em vista não ter tantos objetivos na competição, nem com acesso, nem com rebaixamento, deve ser um jogo mais leve, um jogo mais solto. Por isso, também acredito que o mercado de gols deve ter uma prevalência, até porque os últimos resultados dessas equipes é muito bons, principalmente o Pölten, que nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Innsbruck, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo também. Porque a gente está falando de duas equipes de meio de tabela que já marcaram. No caso do Pölten, 40 gols e sofreu 35. O Innsbruck marcou 42 e sofreu 38. Ou seja, são equipes com a média de gols marcados e sofridos bem parecidas, bem próximas, que fazem campanhas bem semelhantes e que nos últimos jogos vêm com placares bem elásticos. O Pölten vem de 2 jogos com 3 gols ou mais, perdeu de 3-0 do Lustenau, ganhou de 4-1 do Kapfensberg. Já o Innsbruck vem de uma derrota de 3-2 por Horn, empate com o Júnior em 3-3 e uma vitória sobre o Rapid de Viena por 2-1. Ou seja, sempre jogos muito
muito movimentados. E por não ter tantas ambições, fazerem campanhas bem semelhantes, acredito que a perspectiva desse jogo deve ser essa mesmo, mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Poten e Innsbruck. Passando agora para Eredivisie, que mais é a Eredivisie, é onde a gente tem Eindhoven e Graafschap, jogo de volta das semifinais ali do playoff de rebaixamento, onde a gente tem duas equipes que empataram no primeiro jogo em 1-1 e vão decidir agora quem vai à final dessa faixa de playoffs. Para esse jogo, acredito que deve manter a tônica do primeiro jogo, até porque a gente está falando de um jogo eliminatório e deve ser um jogo de muita trocação. Lembrando também que o Eindhoven, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já a equipe do Graafschap, nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, também a equipe marcou gols e sofreu gols na mesma partida. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos ambas marcam no placar. Por isso, mais uma vez eu acredito que deve manter a tônica do jogo e deve manter, quem sabe, até o resultado do primeiro jogo. Por isso, ambas marcam, a cotação está na casa de 1,72, uma cotação muito boa para um jogo eliminatório. Jogo de duas equipes que fizeram boa campanha ali na segundona holandesa, brigam por uma vaga na primeira divisão, mas agora vão precisar se expor, vão precisar sair para o jogo. O Eindhoven vem de 2 empates seguidos, enquanto o Graafschap vem de 3 empates seguidos, e todos eles com gols marcados e sofridos, ou seja, a predominância do ambas é muito forte na segundona holandesa, e num jogo eliminatório acredito que não deve ser diferente, até porque também o primeiro jogo terminou empatado e as equipes começam praticamente no 0-0 esse segundo jogo da decisão. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo eliminatório lá na Holanda. E passando para o último jogo do dia, Real Sociedad B e Almeria, jogo da segundona espanhola, onde a gente tem o Almeria ali em primeiro com 76 pontos, com claras chances de acesso direto. Caso vença, praticamente coloca as duas mãos nesse acesso direto à primeira divisão, depois de boas temporadas tentando esse acesso, contra a Real Sociedad, que ele é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que precisa pontuar para sair dessa zona incômoda, até porque está apenas a 2 pontos do Málaga, ou seja, jogo de extrema importância tanto para a Real Sociedad como para a Almeria, e jogo também que eu vejo para gols, tendo em vista todo o contexto que tem por trás das duas equipes. Sem falar também que o Real Sociedad vem de uma boa recuperação, são 3 jogos, nos últimos 3 jogos são 3 vitórias e sempre marcando muitos gols. Nos últimos 5 jogos da equipe mandante, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais. Já no caso do Almeria, nos últimos 5 jogos, em 3 jogos, também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no primeiro turno dessa competição, 3-1 para o Almeria. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,82, uma cotação muito, mas muito boa para um jogo que tem uma tendência de ser truncado. Mas, pela necessidade do Almeria de vencer e praticamente garantir a sua vaga na primeira divisão, e da Real Sociedad B vencer e tentar garantir a sua vaga na segunda divisão da próxima temporada, o mercado de gols aqui se faz predominante. Apesar de ser uma competição que tem uma tendência de sair ao menos 2 gols, alguns jogos sair 3, para esse jogo eu acredito que deve ter uma tendência até maior. Até porque a Real Sociedad B vem de uma boa recuperação, são 3 vitórias seguidas, vencendo até o Valladolid, que é outro time que briga pelo acesso, fora de casa, detalhe, sempre vencendo por 3-1 os 3 últimos jogos. O Almeria, não tem o que falar, são 5 jogos de vencibilidade, 4 vitórias e 1 empate, vem de uma boa vitória sobre o Amorebieta, mas é jogo duro, é jogo complicado, até porque a Real Sociedad B praticamente está se encontrando nesse final de temporada, vem pontuando, tá a 2 pontos do Málaga e do Gijón, e tem que pontuar, tem que vencer, joga dentro de casa. Por isso eu acredito que a predominância de gols deve ser muito grande, até porque são duas equipes em momentos muito bons. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para esse jogo lá na Espanha. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, se inscreva no canal e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!